Salve Deus para todos presentes. Salve Deus para todos online. Que a paz, o amor do Mestre Jesus encontre acesso em vossos corações, ilumine vossas mentes, proporcionando tudo aquilo que é necessário às vossas evoluções. Que possamos, nesta bendita hora, em uma só condição de amor, ir em busca daquilo que nos pertence, ir em busca dessa espiritualidade que nos dá a condição evolutiva, e que possamos sempre, dentro de uma só sintonia, de um só amor, buscar tudo aquilo que necessitamos nessa jornada. Meus irmãos, meus mestres, ninfas, nós estamos com 3 capítulos para encerrar. Possivelmente nós encerramos hoje esse tema, e porque os 2 últimos são muito pequenininhos, fazem parte do físico do nosso dia a dia, não é tão espiritual, mas é causado também pelos nossos elites. Então nós temos que dar a devida atenção a estes pequeninos. Estamos falando sobre os elíteos, porque nós aprendemos que, através da nossa mãe, que eles ficam arraigados no ódio. E esse ódio tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê. E quando nós nos perdemos na encarnação, ou por qualquer outro processo, nós estamos dentro de algo que foi programado anteriormente. Então nós assumimos um compromisso kármico, e muitas vezes nós não conseguimos passar esse compromisso kármico, seja por qualquer um dos egos que naquele momento imperava em nós. Então nós desencarnamos não só com esse ódio, mas também envolvidos por uma nuvem, envolvidos por pensamentos egóicos. Então é fácil falar que a ira é dominante, mas o dominante, em primeiro lugar, é a luxúria, depois vem a ira, e aí vem os outros na sequência. E o que era sempre observado pelos sábios era a ira, ou seja, esse ódio gratuito que se apodera de nós quando alguma coisa foge àquilo que acreditamos ser principalmente verdade. Então nós tínhamos deuses, nós tínhamos seres que nós confiávamos, nós tínhamos outros padrões dos quais nós nos alimentávamos, a nossa alma se alimentava. E quando partimos para a conquista, nós impusemos também esses deuses que, na maioria das vezes, não eram os mesmos, e fizemos com que pudessem sofrer, e matamos por esses deuses. Não existia nem a condição crística ainda, mas matamos por esses deuses. Então, todas as vezes que nós partimos para uma guerra, nós pedíamos por esses deuses. E com isso, mestres, veio se arrastando através dos séculos as condições religiosas ou doutrinárias, e que muitas vezes se tornaram simplesmente místicas. Então, hoje, esses deuses nem existem mais. Existem na história,
deuses gregos, deuses romanos, para citar só esses dois. Então nós impusemos a doutrina, impusemos as religiões, e nós vemos isso hoje dentro da doutrina espiritualista com muita tristeza. Quando alguém ele quer, de alguma forma, usar da sua condição para impor a sua doutrina, para impor a sua religiosidade, dentro de conceitos que aquela doutrina está errada, que aquela doutrina está certa, que meu filho não deve seguir outra, pois ele tem características disso, características daquilo. E nós vamos impondo a estes espíritos que vieram muitas vezes dentro de um compromisso kármico junto a uma religião. Vieram mudar a religião. Nós temos o caso de São Francisco, que participa de uma guerra santa, e ele volta com um propósito totalmente diferente. Volta com o propósito do Cristo verdadeiro, daquele que dá a luz, dá a esperança, dá a paz, dá o equilíbrio. Porque até então só existia a guerra, a luta, o conflito entre outra religião. E de que adiantou? Hoje elas convivem entre si, muitas vezes de forma sadia, porque teve um precursor que, no seu mandamento, ele sempre pregava amar o seu irmão. Não interessa quem seja. Então nós estamos aqui diante de seres que habitam em nós, que nós chamamos de elíteos, e eles têm as suas convicções ainda, as suas religiões, as suas alimentações, a sua preguicinha, um monte de fatores que pertencem a eles. Então nós temos que nos observar. Nós podemos estar sendo utilizados por uma entidade dentro de um propósito religioso, mas essa decisão ela teria que ter partido de nós, do nosso coração, da nossa condição evoluída. Para garantir isso, nós contamos com as entidades que fazem os convites para que possamos estar na doutrina, ou que possamos experimentar a doutrina, ou que possamos apenas iniciar na doutrina e seguir uma nova jornada. Nós não aceitamos, por exemplo, a imposição cristã que ainda impera no planeta entre algumas religiões. Impor, como aconteceu no passado, no princípio, impor Jesus àqueles que tinham os seus deuses, aqueles indígenas, e dentro de um propósito fútil, um propósito infantil, que era que o índio que não se convertesse iria para o inferno. Primeiro o índio não sabia o que era inferno, passou a saber o que era inferno com o domínio religioso. Aí ele passou a conhecer e passou a ser subjugado, não ter o direito de escolha. E ele, através do medo, ele se converte. Então, nós sempre perguntamos, dentro da doutrina, porque nós trabalhamos também com indígena, nós perguntamos sobre esta imposição. Por que o religioso se acha melhor do que outro e chega na aldeia e pode falar que só Jesus salva? E em pleno século que nós nos encontramos. E no passado, outras doutrinas fizeram o mesmo. E nós vamos nos perguntar,
quantos milhares ou séculos ou milhares de anos esses indígenas acreditam em seu Deus. Será que eles estão errados? Porque muitas vezes esse Deus prega o amor, prega a harmonia, prega a paz, e nós apresentamos um Deus a ele de vingança, de tiros, de maldade e um monte de fatores. Então nós temos essa intolerância religiosa, essa falta de respeito de um religioso para com o outro, ou de um responsável doutrinário para com o outro. E acaba, mestres e ninfas. Voltemos ao índio, ele desencarna. Ele desencarna no ódio, e esse ódio também estende a religiosidade. Então ele não aceita Jesus, porque esse Jesus é malvado. Matou os filhos, matou a esposa, matou ele próprio. Que Deus é esse? Que não causava problemas nas minhas tribos ou na minha tribo, e causa problema quando alguém me lhe apresenta. Então eu começo a ficar preso no tempo e no espaço e vou regredindo vagarosamente até chegar a um ponto que eu não tenho mais a consciência. Sobra em mim a raiva, o ódio, o rancor, e não tem outros valores. Então, os valores da cobiça, os valores, às vezes, da preguiça, às vezes, da gula, não imperem em mim neste sentido. O que impera em mim são esses valores primários. E muitas vezes nós não temos a luxúria como primeiro lugar junto ao indígena. Muitas vezes, eu não estou falando que não tenha. Então, o primeiro ego principal a ser trabalhado é justamente o ego da ira, porque ele chega irado. E nos nossos trabalhos de sessão branca, que é um exemplo, nós vamos trabalhar esse ódio, esse rancor. E nem é um espírito enraizado ainda, mas ele chega cheio de aflições, cheio de agonias, cheio de domínio pelos brancos, através da cobiça do branco. E muitas vezes são mortos, são assassinados, e aí sim começa o processo egóico desse irmão que nós estamos chamando de irmão menor. Este que carrega dentro dele estes valores. Então nós manipulamos vagarosamente algo que está 400 anos dentro dele, fechado, esse ódio. É um exemplo, dando exemplo só do ódio, pode ser qualquer outro ego. E nós começamos vagarosamente. Através de quê? De Jesus. Nós falamos de Jesus, nós levamos para a junção e falamos o tempo todo sobre Jesus. E ele vai querer saber quem é esse Jesus. E este trabalho ritualístico faz com que ele comece a recuperar o seu corpo, a crescer novamente, a inflar novamente, porque o que falta para ele é o magneto. E nós, na junção, damos este magneto. Nós, na junção, proporcionamos isso a ele. Então, ele volta a raciocinar novamente. Aí ele vai entrar dentro desses aspectos religiosos, os aspectos pelos quais fez com que ele fosse assassinado, se é que ele foi, que ele passasse necessidades, que ele tivesse doenças que não tinha, porque o homem branco trouxe de longe essas doenças. Então ele
dentro desse processo evolutivo, ele encontra várias barreiras. Então, o Pai Seta Branca, vocês viram hoje na capa da semana, o estado que chega um desses nossos irmãos, que habita dentro de nós, que está permeando a nossa aura, ou está fora da nossa aura, como se fosse uma nuvem negra, uma nuvem escura, e nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos ver a realidade que está logo à nossa frente. Quantos médios nós temos dominados por uma criatura que parece tão pequena, mas não podemos esquecer que é um espírito, que é uma centelha divina e se torna centelha espiritual. Nós não podemos esquecer disso, porque ele tem valores que eu não tenho, como eu já disse várias vezes. Ele não tem responsabilidade com nada, nós temos. A sociedade, com a família, com o emprego, com tudo quanto é coisa que nós vivenciamos durante um dia, ou durante a semana, durante um mês. E ele vai passar séculos e séculos dentro de um mesmo propósito. Então, quando esse nosso irmão chega até a cura, a junção, ou mesmo alguns periféricos, que está apenas rondando nossa aura, nos tronos eles são retirados e são conduzidos para locais que eles vão recuperando vagarosamente. Primeiro para alguma estufa, eles vão recuperando, depois são retirados, vão para o pronto-socorro, continuam sendo alimentados, até que tenha a sua aparência e o seu raciocínio. Aí eles vão passar e nós vamos doutrinar, eles vão sentir a nossa emanação, não o nosso idioma. Não adianta eu falar de amor se eu não expressar amor para um ser desse que está acostumado só com sentimentos, só com coisas da alma. Então não adianta eu chegar ali e falar coisas bonitas, lindas, maravilhosas, gastar tempo, a paciência do médium de incorporação, se eu não tiver amor. Nada eu vou conseguir. E às vezes, só de você fazer uma limpeza com amor, ele vai embora. Ele vai para o pronto-socorro, ele vai se alimentar desse magneto que nos prejudica e que para ele é um banquete. Então, logo ele está em condições de imaginar, de pensar e de viver a sua vida novamente. Bom, salve Deus. Nós vamos prosseguir. Nós estamos aqui, vamos começar com a inveja, agregados da inveja. É um pouquinho grande, né? E logo vem a preguiça e a gula, que é bem pequenininho. Você vai ler, Lívia? Tá. Eu desacreditador. É aquele que faz com que o outro desacredite do que faz. Isso não vai dar certo. Isso não é assim. Não vai ficar bem, etc. É como se ficasse enfiando na mente do outro ideias negativas a fim de impedir o seu empreendimento. Da mesma forma acontece isso em nosso interior. Não consigo eliminar esse defeito. É muito difícil mudar a minha psique. Não vou conseguir. Tá. Você vê que nem parece com inveja, né? Nós, como vocês puderam ver em outros que nós citamos, nem parecia que aquele ego pertencia àquela classe. Nós falamos, até alguns estranharam, porque geralmente não parece. Então, o que vemos aqui? Nós vemos o ser comum, o homem trabalhador, cujo elite domina sua mente, e ele está ali imbuído de uma inveja. Então, ele quer sabotar, ele quer colocar tudo a perder.
Então ele chega, nós temos um pintor aqui, o cara chega e fala, mas se você pintasse desse jeito era melhor. Quer dizer, ele tem sua técnica, sua forma de trabalhar, de manipular, mas ele acredita que ele indicando alguma coisa, vai tudo mudar. E assim, muitas vezes, esses elíteos externos, eles interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, com um só intuito, de que possamos falir, que não possamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Nossa mãe sempre nos alertou. Só são derrotados aqueles que acreditam na derrota. Então, mestres, se você estiver com algum elite do seu próximo te sugestionando, te cutucando, você tem a opção, como se você sempre teve a opção, de aceitar ou não. E nós temos que prestar atenção também nos conceitos. O conceito não evolutivo, eu fico parado no tempo, no espaço, por quê? Porque eu acredito que só existe, vamos falar do pintor de novo, hoje não falo muito desse pintor. Falar do pintor de novo, eu acredito que a única técnica que funciona é a minha, então ele não está aberto em nenhuma situação. No nosso interior, quer dizer, ele trabalhando em nós, não é o periférico, não, é o meu mesmo. Então ele impõe situações para que eu me rebaixe. Por isso nossa mãe fala, só são derrotados aqueles que acreditam na derrota. Porque se eu der ouvidos, imagina assim, eu dou ouvidos a um ser que diz assim, não consigo eliminar este efeito. Não sou eu que estou dando, estou falando isso, mas ele está usando a minha mente. Ele realmente não consegue, mas ele quer impor em mim. É muito difícil mudar minha psique. Não vou conseguir. Mestres, quantas vezes nós ensinamos a evangelização no lar? Quantos fazem? Porque acreditam que não vão conseguir, que é incapaz de realizar. Quantas vezes nós ensinamos sobre a introspecção? E quantos não fazem? Pelo menos uma vez na semana? É falho, mas quantos não fazem? Quantas vezes nós citamos que o médium tem que meditar nos seus atos, nas suas ações, para que ele não volte a cometer os mesmos erros? É só um exemplo de uma das meditações. Porque quando você está livre, você vai observar o todo, não só você mais. Aquilo que você pode alcançar, aquilo que é possível de ser manipulado. Eu, hipócrita. O eu hipócrita finge ter virtudes. A hipocrisia nos acaba levando à mitomania e à paranoia. O eu hipócrita é daquele do tipo fariseu, que frequenta igrejas e cultos, se sentindo justo perante Deus e olhando com desprezo aos seus semelhantes. Devemos estar atentos contra nós mesmos, pois é muito comum e acaba criando em nós mesmos a falsa consciência. Basicamente, eu falei, né, no começo sobre essa condição que nós temos. Eu não citei que seria a hipocrisia. Eu estou na introspecção. Aí na introspecção eu vou notar esse ser trabalhando em mim. Em que sentido? Eu sou um técnico de eletrônica, de informática, e de repente
eu me apresento a mim mesmo como um médico, porque eu trabalhei com médicos, eu trabalhei 20 anos com médicos, então eu sei alguma coisa, mas eu não estudei para aquilo. Então ele acredita ser aquilo que muitas vezes ele somente arranhou, ele somente passou, e ele não vai conseguir. Quando nós subdividimos a eletrônica em eletrônica analógica e digital, houve esses confrontos. Por quê? Porque estávamos acostumados com a eletrônica analógica. Quando passou a ser digital, que envolve processamento, nós entramos em conflito. Será que fomos nós que entramos em conflito? Porque alguns dos técnicos não mudaram. Eles viravam para nós e falavam, só trabalho com televisão analógica, e o outro só trabalha com televisão digital. E aquele que estava realmente imbuído de um propósito, ele trabalharia com qualquer uma delas. Então nós, às vezes, esses seres, por serem muito inteligentes, eles aprendem mais que nós. Eles sabem fazer uma sutura, eles sabem fazer uma drenagem, eles sabem fazer um monte de coisas, e ele acredita que pode, que deve, que vai ser. Quantas pessoas que nos cercam, que exercem as suas profissões e que não têm a mínima vocação. Por quê? Porque ele acreditou nesse ser que ele não fez a sua introspecção e não viu que tem um ser ali manipulando. E muitas vezes, pela cobiça, ele quer ganhar mais. Não, se eu for... nós temos casos aí de ginecologista, né? Se eu for um ginecologista, vou ganhar mais. E é um médico sem especialidade, vai ali e faz um monte de besteira. São só situações. Será que é o médico? É sempre essa pergunta. Será que é um ser que vai, de alguma forma, prejudicar ele lá no futuro, lá adiante, vai fazer com que ele caia, com que ele seja preso, com que ele seja condenado, com que ele perca tudo aquilo que ele conquistou, seus anos sentados em uma carteira, seu diploma, seu canudo, como o pessoal diz, né? Então, nós temos que sempre que estar prestando atenção. E é tão bom quando você chega e fala assim, eu sei como funciona, eu sei como resolver. Nós encontramos muito isso na construção civil, quando temos ali um pedreiro e lá na casa dele ele é um pintor, ele é um encanador, ele é um eletricista. Aí você vai passar para ele, ele vai fazer do jeito que ele acredita que está certo. Ele não sabe. E quantos não estão aí chamando a fase de uma energia elétrica de positivo, só porque ela dá choque, e o neutro de negativo, sendo que são energias alternadas e não contínuas. Então, por aí nós vemos erros. Esse aqui é o positivo, dá choque. Ou seja, ele estudou, ele praticou. Então, muitas vezes, mestres e ninfas, nós nos iludimos dentro de uma série de propósitos que não cabe a nós, mas cabe a um ser que vai nos tornar ricos para que depois nos torne extremamente pobres. E aí vem a dor, e aí vem o sofrimento, e aí vem tudo aquilo que um dia eu fiz para ele. Primeiro, eu já nasci em um berço pobre, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu lutasse, eu não saí daquela condição. É kármico. Nem tudo é kármico, mas vou falar assim, é kármico. E de repente eu vou entrar em um mundo porque outro quer.
sendo que a espiritualidade me deu aquele propósito de vivenciar apenas, de ser simples apenas. E muitos se perdem fugindo deste propósito por causa de valores. E ele não vai levar depois da morte. E ele para no tempo. Ou seja, ele perde tudo de novo. Vamos lá? Eu competitivo. É aquele que gosta de competir. Existe dentro de nós mesmos uma competição terrível de ideias, sentimentos e prazeres não muito diferentes das competições que existem afora, na vida diária. Hoje em dia, tornamos a nossa vida uma competição. E é justamente por isso que estamos sofrendo as consequências pelas equivocações que tenhamos formado em nossa vida. Uma pessoa vai para a escola não com o intuito de se educar, mas sim para competir na vida, e isto é equivocado. Acontece se a pessoa é adulta, né? Mas acontece muito com os pais. Nós temos vários seres conscientes que formaram em advocacia, em direito, aliás, né? E medicina. E logo depois da formatura, ele pegou o canudo e entrega para seu pai. Aqui, meu pai, seu canudo. Porque ele escolheu ser um pintor de novo, né? Acordado aí, ô pintor? Pintor, acho que tá ganhando o João hoje, né? É. Então, mestres, nós vamos analisando que muitas vezes essa competição ela está envolvida com outros egos. Da cobiça, por exemplo, eu não quero que meu filho seja pobre, não quero que meu filho seja um pintor, não quero que meu filho seja um varredor de rua, não quero que meu filho seja um roceiro ou alguma coisa assim. Eu não quero que ele esteja envolvido com terras, com nada. Eu quero que ele seja um médico, trabalhe de branquinho, no escritório, tudo bacana. Quando Elídio toma conta do ser, que não é o caso do pai e da mãe, que quer seu filho formado dentro do melhor, né? Não lhe dá direito de escolha. Então, quando o seu filho mesmo, ele cresce dentro desses objetivos, porque meu pai, minha mãe é médico, eu também vou ser médico. E ele descobre que muitas vezes ele está totalmente fora. Ele começa, não consegue terminar. Ele muda, não consegue terminar. E às vezes as coisas são simples, muito simples. Ele precisa apenas de um lugar para viver, de alimentação, de um carro. E às vezes ele consegue isso com um estudo mais básico possível. Então não é o acúmulo de coisas. Então nós falamos aqui assim, nós treinamos nossos filhos para o mundo. Não treinamos eles para o meu mundo, mas para o mundo inteiro. Então ele vai ser útil, extremamente útil. Salve Deus. Eu tenho você. Este é aquele que fala, responde e mente, causando intrigas aonde se encontra, em alguma associação, escola, família, trabalho, etc. É como as fofocas e as críticas que existem para prejudicar alguém. Se nós for falar disso aqui, nós vamos passar a noite toda, né? É complicado, né? Todo lugar que nós vamos encontrar esses seres. Esses seres, mestre, eles são melhores do que eu, melhores que qualquer um que tem nessa sala. Eu posso ser milionário, ele tem muito dinheiro, então ele sempre se sente subjugado.
mais baixo, diferente. Ele não conseguiu, às vezes através do ego da preguiça, ele não conseguiu ser alguém na vida. E ele, de alguma forma, ele passa para nós uma imagem que não é verdadeira. Não estou falando do ser que é ostentativo, ele ostenta, né? Que é outro perigoso também, muitas vezes não tem nada e fica ostentando. Quer dizer, ele, ele vai sempre mostrar algo que não é dele. Aqui, o embusteiro, ele mente, mas nós vamos resumir isso tudo numa palavra só. Porque o texto nós já lemos, ninguém mente, né? Ninguém mente. É um engano terrível. Ele prejudica através daquilo que ele acredita. Então ele mente para si mesmo, o tempo inteiro. Então eu não preciso ir muito longe para descobrir esse eu embusteiro. Basta observar os atos dele para com ele mesmo. Então eu vou encontrar ali um ser que, como o adjunto fala assim, mente tanto que acredita até nas suas próprias mentiras. Nós vamos encontrar esse ser, mas ele mente para quem? Para ele. Ele não é aquilo e ele acredita ser e ele vai mentir para ser e vai ter um trabalho que eu não tenho, que nenhum de vocês tem, que é manter essa mentira. Porque toda vez que alguém for abordar ele, ele vai ter que lembrar o que ele falou. Todas as vezes, pode passar 60, 70 anos, ele vai ter que justificar aquela mentira dele. Então ele está criando algo a mais para ele. Sempre algo a mais para ele. Isso funciona na família, no trabalho, na sociedade, em qualquer lugar que você esteja. Então, eu discordo um pouquinho com o Benedito, que é o sábio que trouxe esse material em 1800 e alguma coisa. E dentro de um estudo, as igrejas também tiraram esse complemento que vem a ser o ego, que vem a ser os defeitos psicológicos. E é lógico, né, nós que colocamos defeitos psicológicos. A psicologia até então não estava atuante. Mas eles já observavam o ser como um todo. Então, esse ser, ele se engana a si próprio. Porque aí nós temos um ditado muito importante: a mentira tem pernas curtas. Porque às vezes nós pegamos esse ser dentro de uma outra mentira, sendo que é a mesma coisa, o ato que estava conosco. E geralmente está associado a algo que vai beneficiá-lo de imediato, mas que vai prejudicar até depois da morte. Então não adianta, ele vai ser leiloado, ele vai ser escravizado, ele vai fazer com que outros cometam os mesmos erros. Ele não. Depois, esse Deus é injusto. Às vezes o preto velho é injusto, o caboclo é injusto, o pai Santa Branca é injusto. Por quê? Porque a espiritualidade é uma individualidade. Nós temos que trabalhar em nós. Nós estamos aqui conhecendo esses egos para que possamos conviver com eles com mais facilidade. Se eu descubro em mim um ser embusteiro, um eu embusteiro, eu tenho que trabalhar ele, não é ficar livre dele. Não. Eu não consigo ficar livre dele. Enquanto ele existir dentro de mim, ele é um ser. Então eu tenho que mediar. Quando ele vier com essa proposta, eu tenho que analisar e ver até que ponto pode ir, ou se eu posso cortar de uma vez só, o que não é interessante.
Então eu posso ir regredindo vagarosamente, até chegar a um ponto que haja um equilíbrio. E este equilíbrio vai fazer com que a mente dele esteja direcionada a outras coisas, que não só enganar o seu próximo, não só mentir para o seu próximo, não só prejudicar alguém. Ele não está preocupado em prejudicar ninguém, não. Jamais está preocupado em prejudicar alguém. Desde que ele se favoreça, isso é problema de quem caiu no conto dele. Não é problema dele. Então funciona dessa forma mesmo. Se você equilibra ele, ele vai procurar em você elementos, você, sua mente, elementos, para que ele continue dando manutenção. Só que você vai apresentar outros valores para ele. Não adianta ele fazer sendo que você não faz. Então você está apresentando para ele outras opções, porque muitas vezes ele desencarnou nesse propósito, com este objetivo, com essa forma de vingança. Então não é atacando diretamente que eu vou conseguir me livrar dele. Nós não nos livramos de nenhum ego. Quando ele se liberta, quando esse elito se liberta de nós, aí sim, nós nos livramos dele, mas depende dele querer. Então, quando eu fico sem um mestre, eu vou sentir, porque o meu cérebro está viciado. E muitas vezes eu vou falar assim, é um espírito, é um elite que causa isso em mim. Não. Então você tem que assumir responsabilidades de quando esses pensamentos vierem na sua mente, você possa administrá-los. Pode ser que não existe mais nada ali espiritualmente. Ficou essa cicatriz, ficou essa marca, e você vai ter que trabalhar nela. Eu malicioso. Eu malicioso, enraizado no centro mental, muito egocêntrico, utiliza-se da astúcia e da esperteza, quer tirar proveito em tudo o que faz. A malícia é um mal descomunal, atua em diversos níveis da mente e é muito dotada de infraconsciência. A malícia atua com a mentira, com engano, falsidades, poses císticas, etc. O malicioso, para se dar bem em algumas situações, finge ser humilde. Às vezes, se disfarça de padres e pastores, guias espirituais, diplomatas, políticos e muitos outros. A malícia visa sempre o interesse próprio, aproveitando-se da boa vontade de outras pessoas que estão para lhe ajudar. É o líder, né? Só que é um líder que ele não preocupa com o mundo. Nós falamos assim, preocupa com a sua individualidade. E nós vamos ver aí que vários egos atuam junto com ele. E está tão profundo esse ego malicioso que nós temos a tendência de que achar que é uma lei da sobrevivência, que é algo que se eu não fizer, eu vou me prejudicar. Ou seja, ele está lá na infraconsciência. Não é nem no subconsciente e nem no inconsciente. Ele é uma base, na verdade. Então, dentro de todas as consciências, ele está lá. No subconsciente, no inconsciente e no consciente. Ele está presente. Ele é a base formadora de todas elas. Então, ele está envolvido em grandes propósitos. Mas para quê? Para ele. Para ser eternizado muitas vezes, ou para ter posse outras vezes. Então, ele vai ser um ótimo político, visando sempre o seu lado.
ele vai participar não só a disputa de um candidato a outro, que é o nome aqui, mas quando ele for eleito, ele vai participar de grupos, tipo um congresso nacional, em que todos os dias ele vai embater um com o outro. E se ele se sair bem, ele é aquele responsável pela lei, aquele que implantou aquela lei, aquele que conseguiu o mérito. De alguma forma, essa lei ganha o nome dele. Estou falando de lei, pode ser qualquer outra coisa. Ganha o nome dele. Então, ele passa a ser famoso. Então, tem alguns que são aí, falando de política, né? Deputados por anos, anos, anos e anos. Ou seja, ele sai, ele vai ser um outro político, logo ele volta. Ele precisa de embate. Ele precisa desses que ele fala assim, é um desafio e eu vou vencer. Então, eles estão sujeitos, se fossem só dois, nós não teríamos essa liberdade política que nós temos. Então, é um número maior de pessoas que nós gostaríamos que fossem conscientes. E quando algo é colocado em pauta, pudesse ser votado sem estar voltado à política, ao ser humano como um todo. Mas nós descobrimos que raramente está. Raramente está. Só está quando realmente favorece a este grupo. Exemplo, eu vou aumentar o salário mínimo. Ótimo. O meu também vai aumentar. Então, vai ser quase que unânime. Ninguém vai pensar na economia do país, ninguém vai pensar que tudo vai subir, e às vezes mais do que o próprio salário pode comprar. É um exemplo político. E assim também o religioso, o padre, o pastor, o condutor espírita, seja lá o que for, que ele é tendencioso à sua doutrina. Então, ele pode usar de maldades, ele pode usar dessa condição da inveja, transferir ao outro uma inveja. E essa inveja nós vemos nas religiões segmentadas. Exemplo, eu tenho uma religião e tem um pastor, tem um padre, tem um condutor, tem um diretor religioso. E o que ocorre com ele? Ele começa, de alguma forma, a pregar a palavra e falar as verdades e tudo mais. O outro fala assim, mas eu também posso. Então, logo, ele tem lá o seu templo, a sua igrejinha, pede uma transferência, o seu centro espírita, e ele começa a praticar coisas que vai favorecer aquele grupo de pessoas. E as pessoas vão acompanhar ele, vão formar grupos também. Eles vão se atraindo. Eu mentiroso. Eu mentiroso. Definitivamente, a mentira é um mal que assola esta humanidade. É de origem totalmente inconsciente. Quem mente peca contra Deus Pai, peca contra a verdade, porque Deus Pai é somente a verdade. Hoje em dia, utilizamos a palavra para mentir, esconder, ludibriar, enganar, etc. E o resultado é isso que vemos hoje em dia. Todo mundo mente, ninguém diz a verdade. Isso quer dizer que quem domina é o ego, e não a essência. A nossa própria consciência está aprisionada dentro da mentira. Se a nossa consciência fosse livre, não haveria necessidade de mentir para ninguém,
e nem para si próprio. O mentiroso, por incrível que pareça, consegue enganar a si próprio, fazendo-se acreditar que é alguém muito importante, que veio para ajudar a cumprir uma missão. Nós já falamos aí, né? É quase tudo, mas a vontade do grande Semiramis de Deus, seja ele manifestado como ele quiser, como qualquer entidade, um simples preto velho, um ministro, um cavaleiro, ou o próprio Pai Seta Branca, ele está manifestado. E o espírito que ele se desprendeu dessa força máxima que nós chamamos de Semiromba, esta centelhazinha diminuta, microscópica, e que se plasma e se transforma em um ser, ela traz consigo um valor que é da sua origem, que é do próprio Semiromba, que nós chamamos Espírito da Verdade. E esse Pai amoroso, seja lá como ele está manifestado, ele deseja que nós pratiquemos o Espírito da Verdade e sejamos o Espírito da Verdade, que vivenciemos essa condição de Espírito da Verdade. Porque a partir do momento que nós conseguimos deixar de lado a mentira, nós começamos a crescer dentro da condição verdadeira. Então, por mais que alguém não acredite em nós, na minha intimidade, no meu ser, eu tenho certeza absoluta que estou imbuído de um propósito. E este propósito é mais direcionado a mim, que é a verdade, eu não tenho dúvidas. Eu sou o Espírito da Verdade. Então, nossa mãe, ela trabalhou dentro desse aspecto do Espírito da Verdade. Ela já era um Espírito da Verdade. E o grande propósito do Semirombo de Deus é que cada um da doutrina seja o Espírito da Verdade. Porque é tão triste, mestres, nós vermos o médium mentindo para si mesmo. Porque ele chega ali em uma entidade que está nos tronos, que nós chamamos de sofredor, porque está sofrendo, e vai falar de amor, e vai falar de perdão, e vai falar de honestidade, mas é como se fosse uma fumaça, uma labareda. Ele está exalando outra sintonia. Adianta? Porque esse espírito que está ali sofrendo, ele não tem mais um olho, ele não tem olhos físicos, não tem ouvidos físicos, não tem bocas físicas, nem narinas físicas, como nós vimos no desenho de Elite, que é como se fosse um vazio negro. São locais onde eram ouvidos, onde era o nariz, onde eram olhos, e muitas vezes sobra só aquela coisa, aquela carranca, aquela coisa feia. Então nós chegamos a esse ponto, mestre, de chegar para uma entidade que sofre e os seus sensores não são mais sensores ópticos físicos. Ele não enxerga o físico. Os seus ouvidos estão emprestados pelo médium com coração ótimo, tudo bem, ou qualquer outro médium em volta. E a sua boca, ela pode blasfemar, ela pode jogar algo através de outro ser, não dele. Mas dentro dele tem aquilo que nós chamamos de janela da alma. O seu terceiro olho, vamos dizer assim, que é o chakra. Os chakras são os sentidos, são os sensores que funcionam com maior intensidade depois que nós desencarnamos. Então ele sente
Ah, meu irmão, não faça isso. Mas ele está fazendo. Então, mestre, nós vamos para uma mesa evangélica, nós vamos com um objetivo, sempre com um objetivo. E muitas vezes nós saímos dentro de outro objetivo pelo qual nós não pensamos. Eu disse uma inverdade para um espírito. Ele vai partir, vai gastar o meu magnético, que é normal de todo mundo, aquilo que está me prejudicando, e ele vai se beneficiar. E eu fico para trás. E eu vou ter ali um espírito que não quer ter referências comigo. Ele apenas foi atendido por um enfermeiro qualquer. Diferente daquele que foi verdadeiro, ele chegou, meu irmão, perdoe. Aí ele vai sondar com seus sensores. Esse sujeito é capaz de perdoar? Então ele viu que é capaz de perdoar. Ele parte feliz e ali nasce uma grande amizade. Então, na mesa evangélica, nós temos duas condições: ou fazer um grande amigo, ou passar pela doutrina. Da mesma forma onde lidamos com todo e qualquer tipo de sofredor. Então, se praticamos a verdade, se temos a conduta moral, se temos a conduta doutrinária, se temos um norte, uma direção, nós não nos perdemos. Nós vamos de encontro a estes nossos amigos. Nossa mãe lutava por isso, mestre, porque nós temos palavras das quais nós estamos imbuídos dela, que é humildade, que é tolerância e que é amor. O Espírito não quer ninguém arrogante. O Espírito não quer ninguém explosivo, impetuoso, cheio de ímpetos. O Espírito não quer ninguém que não ame. Aí o médico pensa assim: eu vou ser assim para que o outro, meu irmão, veja que eu sou assim. Não, mestre, nós trabalhamos com espíritos. Quando é que nós vamos ter consciência que o mundo físico é apenas uma casquinha e que a multidão está do outro lado? E os milhões estão do outro lado a nos observar. Ali está entrando um mentiroso, porque as vibrações exalam. É como alguém que tem problemas nas axilas e ele não usou um perfume, ele sente de longe, só que com muito mais sensibilidade. Não o cheiro, mas a vibração que exala dali. Então, nós vamos nos perdendo pensando estar servindo. Por quê? Porque ainda mentimos para nós. Ainda tudo isso faz parte de um contexto que nós acreditamos. Pode cair não, viu? Aí ainda dá problema. Mestres, vem algo muito interessante. Eu posso usar no físico, eu posso usar para quem está entrando agora e falar assim: meu irmão, ainda não é hora. Aí ele vai buscar em outros locais e vai encontrar com um ser irresponsável e vai adiantar situações, vai adiantar problemas. Então esse ser passa a ser joguete da espiritualidade menor. Ele não se constrói, ele só vai se destruindo. Aí ele fala: eu estou na doutrina do amanhecer. É qualquer doutrina, mestre. É qualquer doutrina. Então nós temos o momento certo de dizer sim, de dizer não, de ser francos, falar não é o momento.
espere você classificar para isso, para aquilo. E se ele busca fora, porque tem uns incautos, ele pode se prejudicar. Mas cabe a nós alertar. Tudo tem a hora certa, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. A omissão de uma verdade não pode ser considerada uma mentira. Se eu nunca toco em um assunto, ninguém perguntou, então vai continuar oculto dentro de mim. Agora, se partir de mim, sem que ninguém pergunte, sem que ninguém vá buscar, eu estou colocando para fora algo que eu não deveria também, porque eu estou esparramando aos quatro ventos aquilo que eu acredito que é uma verdade. Então, na evangelização, muitas vezes, um tema vem, outro tema vem, e nós não escolhemos temas. A espiritualidade está aqui para escolher temas. Pergunta se eu gostaria de repetir tudo aquilo que foi dito um dia, mas com outras palavras, porque nós já estudamos Egos, com outras palavras. Então, nós estávamos preparados, hoje nós estamos preparados dentro de uma verdade diferente. Por quê? Porque tivemos paciência para que todos pudessem, no mínimo, entender um pouquinho mais. Podemos voltar lá atrás, o contexto é outro, e podemos analisar agora, que é uma outra verdade. E nós, quando chego a isso, nós temos autorização de espalhar para o mundo. Quantos não estavam preparados para escutar algo que hoje nós podemos falar mais abertamente? Então, muitas vezes, pode parecer que somos repetitivos, mas somos orientados a sempre ser melhor, a sempre alcançar o maior número de corações, sempre ser verdadeiro. Cabe a mim mentir? Não cabe a mim. Depende da pergunta certa, porque eu posso omitir. Ou eu posso dizer que eu não quero falar sobre isso. Eu tenho uma vontade própria. Eu posso dizer que não é hora, que não é o momento. Então, se em algum momento eu vou citar um assunto do médium que eu vou dizer aqui, que está começando hoje, e eu adianto um tema e ele vai aprender daqui 10 anos, daqui a 3 anos, eu estou prejudicando esse médium. A sua jornada, a sua caminhada, eu estou adiantando, e ele começa a manipular uma energia que ele ainda não está preparado. Mas às vezes o papai dele acredita que ele está preparado, a mãe acredita. Então, conversa demais e vai ter um ser perdido dentro da própria doutrina, na vida, nas pessoas, em tudo. Então, nós temos que parar de mentir para nós. Eu não sou bom, não. Ninguém é bom. Ninguém é mais importante do que o outro. Nós vivenciamos. Temos que ter responsabilidade. E saber escutar. Porque eu posso chegar no adjunto e falar, não é hora de você saber disso. Ah, mas eu sou um arcano. Não, não é hora de você saber disso. Pronto. Qual que é o problema? Então eu tenho que ter isso dentro de mim. Muitas vezes não é o momento certo, não é a hora certa de falar algo ou de expressar algo. Salve Deus. Eu invejoso. Eu invejoso. A inveja é a mola secreta de toda ação. Pela inveja, trabalhamos árduos anos a fim de conseguir o que o outro tem. Pela inveja, procuramos encontrar a melhor pessoa para nos relacionarmos. Pela inveja,
procuramos o melhor emprego, a melhor escola, o melhor carro, etc. Quase sempre invejamos o que vemos nesta vida. Isto pelo fato de estarmos identificados com algo ou com alguma pessoa. Muitos são capazes de matar por inveja, outros roubam por inveja. Em outros casos, destroem casamentos e famílias inteiras, muitas vezes associado ao ciúme. A verdade é que, às vezes, não queremos ver o bem das outras pessoas. Desejamos o mal para os demais. Quer falar aí, evangelizador? Não? Para despertar? Um pouquinho? Bom, a inveja. Ali fala que é a mola, né? Secreta de todas as ações. Mestres, eu tenho o meu carro. Está perfeito, maravilhoso, um carro bonito, um carro do ano, um exemplo. Mas saiu o carro do ano que vem. E eu falo, eu tenho que andar naquele carro, porque os outros vão andar naquele carro. Porque eles podem e eu não posso. Porque eles podem ter uma família bonita e eu não tenho. Porque eles podem ter uma casa perfeita e eu não tenho. Então, existem essas comparações que está oculta em tudo. Por isso ele diz ali que é a mola secreta de toda a ação. E sempre vai ter uma reação, mestre. Nós aprendemos isso. Toda ação gera uma reação. Então ele diz que é uma mola, e se eu puxar, a outra parte vai. Se eu puxar, a outra parte vai. Então eu tenho que saber onde estou, quais são os meus limites, quais são as minhas obrigações, quais são os meus valores, porque muitas vezes eu vou fazer dívidas que eu não posso assumir e a minha família vai passar fome, vai passar necessidade. Muitas vezes eu vou em busca de um pensamento que está fixo, porque esse eu pequenino da inveja, ele colocou em mim. Então eu não consigo enxergar de cá, não consigo ouvir o meu irmão e eu vou cair no abismo. Existe sempre uma pergunta. É preciso ter? Vou levar quando eu desencarnar? Vai servir de algo para o próximo, para o meu filho, para alguém, quando eu desencarnar? Ou eu estou apenas transferindo esta inveja para o meu filho, para a minha filha, com outros nomes, com outros valores? E muitas vezes a busca de uma família perfeita, de um homem bonito, de uma mulher bonita, que vai me dar filhos lindos e maravilhosos, vai de encontro a alguém que no futuro pode causar a minha morte. Mas eu não consigo ver esse tapão que está na minha frente. O pai vai chegar, ô minha filha, não casa com esse sujeito, não, ô minha filha, cuidado, e não sei o que, quando não diz mais coisas, e no fim acaba acontecendo. Então nós temos que observar até que ponto nós podemos, até que ponto nós não podemos. Até que ponto eu posso estar trocando de carro todos os anos? Até que ponto eu posso estar trocando de computadores todos os anos, sempre tendo o melhor? Ah, o fulano ganhou um computador, ele hoje tem a mania, né? Hoje é o i9. É um i9. Daqui uns dias, 10, 11, 12, 13, 14, eles não vão parar, porque é a mola que movimenta tudo isso aí. Já tem, já está pronto.
Mas enquanto essa mola está funcionando no I9, ótimo. Então nós estamos parados aí há alguns anos no I9 porque o I7 ainda está dominando. Mas o I9 foi lançado antecipadamente por causa de uma concorrente. Ou ficaria para trás. É só um exemplo que eu estou dando. E o cara vai chegar para você a pagar um computador 20 vezes mais caro e falar, o meu é I9. Ele faz algo diferente? Não, só mais rápido que você. Pronto. Então, mestre, nós temos que tomar muito cuidado com esse eu inveja que engloba tudo isso que nós vimos agora. Invejar do meu irmão doutrinador, do meu irmão aparar. Nossa, mas o preto velho ele trabalha maravilhosamente bem. Por que o meu não trabalha daquele jeito? Nossa, mas ele tem uma doutrina perfeita. Por que eu não vou me esforçar também para entrar em sintonia com a minha princesa? A doutrina não é dele. O preto velho não é dele. Ele apenas dispõe da máquina, do aparelho, do corpo físico, para que a espiritualidade possa auxiliar estes pequeninos que se dizem nossos inimigos. Que eles cresçam, que eles possam curar a vibração do planeta. Então, tudo depende de nós. Depende de nós reconhecer quando essa mola, através da introspecção, quando ela está funcionando, quando ela está agindo, e ela age assim com tanta naturalidade que às vezes tira o seu sossego. Veja bem, mestre, vou voltar no carro do ano, eu quero sempre o carro do ano. Aquele que está buscando roubar ou matar, ele quer o mais novo. Então ele vai atrás, porque ele precisa de componentes novos, porque é muito caro. Ele vai atrás. E ali naquele ato impensado de ter o melhor, eu posso perder tudo. Eu posso desencarnar. E vou descobrir que eu vou continuar querendo ter o melhor. E vou ficar perdido no tempo e no espaço. Salve Deus. Você viu? Você tinha terminado. Eu infeliz. O eu infeliz é aquele que não se contenta com nada, não aceita o que é e nem o que tem. Tem aversão à sua própria vida. Conhecemos muitos casos de pessoas que vivem à beira da sociedade, mas que se sentem felizes por conseguir obter alguma renda, não se importando com o tipo de trabalho que realiza para isso. Sente-se feliz quando percebe que está alimentando seus filhos, mesmo vivendo em condições precárias. Agora, o caso é de alguns sujeitos que nascem em berço de ouro, têm-se tudo e conseguem tudo a qualquer momento, podendo se fazer de tudo nesta vida. Só que estes sujeitos não são felizes, não se sentem felizes. A infelicidade existe sempre na sua psique. Salve Deus. Quando falamos de psique, nós estamos falando da alma, no princípio, né? A alma é prazer, emoção, sentimento. É o resumo do que é a alma. Então, não é ser rico, não é ser melhor, não é ser mais importante que vai te definir, vai trazer a sua felicidade. E a felicidade, assim como a dor, como tudo aquilo que embala a alma, é um estado do ser. O eu, não é o eu estar feliz, é o eu feliz.
Porque eu me realizo mais, às vezes, com um sorriso, um olhar. Eu me realizo mais aplacando a fome de alguém. Eu me realizo mais doando uma roupa. Aí eu sou feliz. Eu olho para dentro de mim e sou feliz. Mas eu não posso fabricar esta felicidade. Falar assim, eu vou ser caridoso porque aí eu vou ser feliz. E dentro da doutrina nós temos o médio pejorativo. Se eu não for, se eu ficar afastado muito tempo, eu me torno uma pessoa amarga, infeliz. É a doutrina que faz você feliz ou infeliz? É a caridade para com seu líbio que vai fazer você feliz ou infeliz? Ou os seus atos? Porque se você ainda está vendo na doutrina resolver os seus problemas, você acredita que a espiritualidade é sua escrava. Venha na doutrina somar, fazer parte de uma equipe, ser missionário. Não venha buscando coisas que você pode receber sem pedir. Porque você vai se descobrir feliz e é uma felicidade sem fim, verdadeira. É algo que eu não preciso ficar cobrando de mim. Porque senão, daqui uns dias, os anos passam, eu tenho 40, 30, 40 anos de doutrina, eu falo assim, eu não consigo ser feliz. Eu só estou feliz quando eu estou lá. Ou seja, quando a espiritualidade é minha escrava e me serve. Mas nunca prestou atenção que ela pediu para que você realmente estivesse ali, verdadeiramente. Não só um conceito da sua alma, que você fosse um grande missionário. Vá ali, envergue o seu uniforme, trabalhe, mostre para a espiritualidade o quanto você pode auxiliar, o quanto você pode amar. Porque se você não exercitar amor, de que adiantou? Se você não exercitar a paz, de que vai adiantar? Se você não exercitar essa felicidade transmitindo àquele irmão que sofre, de que vai te adiantar? E muitas vezes o retorno é imediato. Quando lidamos com o nosso irmão encarnado que está ali para ser atendido, lidamos com carinho, ele vai retornar a nós gratidão. E nós vamos sentir tudo que o médium de incorporação sente quando ele acaba a incorporação, é que a entidade guardou para que ele pudesse sentir essa felicitação, este amor, este equilíbrio, essa paz. Mas quem deu? Aquele que foi consultado ou aquele que foi atendido, ou seja, o que foi atendido é o sofredor. Quantos sofredores estão sofrendo aí por séculos e depende do amor do missionário e não de vir aqui atrás de conquistas, pensando que o trabalho está demorando, que o tempo está passando e logo vai encerrar tudo, ele não vai conversar o seu problema com aquele preto velho. Ainda é um escravo? Então, mestre, quantos também não são tão egoístas que querem conversar de imediato? Se sobrar tempo, eu atendo o paciente. Será que
ele vai ser feliz? Ou ele, todas as vezes que nós vamos ver, ele está ocupando a mesma condição, pior do que um sofredor? Porque ele tem conhecimento e não coloca em prática. Ele alcançou a condição de amar e não consegue amar. Ele alcançou a condição de perdoar, não consegue perdoar. Então ele vai ser infeliz. Salve Deus. O traidor. Eu traidor. O eu traidor é aquele que prejudica outra pessoa. É também capaz de prejudicar uma grande causa. Sempre existiram aqueles traidores que traíram os mestres. Judas traiu Jesus. E ainda continua dentro de nós mesmos a trair o Cristo. Sempre traímos o Cristo quando trocamos pelos bens materiais, por uma vida estável, por uma estabilidade financeira. Este Judas psicológico que existe em nosso psique deve ser eliminado, senão sempre trairemos o Cristo. O pecado da traição é algo terrível. A consequência disto é um karma de muitas existências desajustadas. O preço da traição é muito caro. Às vezes, confiamos toda uma vida a uma determinada pessoa e, por fim, ela acaba nos traindo. Salve Deus. É brabo, né, Léo? A turma já. É fácil, né? Você abraça a pessoa e a pessoa confia no Deus. Olha, mestre, ser traído. Ser traído ou permitir-se ser traído. Existe a diferença, né? Ser traído ou permitir-se ser traído. Eu posso ser traído, eu posso permitir que o outro me traia. Porque se eu viver uma ilusão, a minha alma vive aquela ilusão, ela dificilmente vai perceber o traidor. Agora, se eu não permitir ser traído, por mais que eu goste, por mais que eu ame, por mais que eu admire, por mais que eu tente seguir, eu tenho que analisar, eu não posso julgar. Eu tenho que analisar. Porque eu não posso me permitir ser traído. Eu posso ser traído, mas eu não posso me permitir ser traído. E muitas vezes nós estamos percebendo tudo. E você fala assim, eu não tenho forças para ir contra isso. Tem, todo mundo tem. E você observa no olhar, observa no ato, observa na ação, observa na forma de amar, na forma, de qualquer forma. Mas o seu perdão, às vezes, é muito grande. É maior do que a própria traição. E você vai vivenciando aquilo. Mas a coisa mais difícil é quando você deposita nas pessoas falsas confianças. Faz com que eles acreditem em algo que não são. E eles caminham por um caminho que vão trilhar um caminho que não são deles. E quando chegar no final do caminho, porque vai ter fim, ele vai observar que ele vai ter que voltar para trás e recomeçar tudo de novo, em um caminho verdadeiro. Então, nós temos que tomar cuidado com quem está ao nosso lado, sem julgamento, analisando. Porque eu não posso, por exemplo,
apontar o dedo. Eu posso conviver com o traidor, assim como eu posso conviver com o assassino, com o mentiroso, com qualquer um deles. Porque se assim não for verdade, de que serve uma mãe? Para quê? Porque o seu filho pode ser o pior bandido, ela vai amar do mesmo jeito. Então se nós formos viver, nós somos coniventes com essa realidade. Se nós formos vivenciar, nós sabemos o que está acontecendo e vamos colocar limites ou não. Tudo é possível. Então eu não preciso ser, eu posso estar. Porque se eu for, eu sou um traidor também, de mim mesmo. Mas eu posso estar traidor para que aquele que me traiu possa se transformar. É o mínimo. O máximo é você se afastar para não se contaminar. É você ir em busca de outros valores, de outros sentimentos, não com as chagas abertas. Pois se você viveu, elas estão abertas, estão feridas, têm marcas, têm sequelas. Agora, se você vivenciou, se você está sabendo o que está acontecendo, nada te aconteceu. Então, eu não posso julgar em nenhum momento. Eu posso identificar o traidor. Mas o que levou este Elítrio a ser o traidor? Porque estamos falando de Elítrio. Estamos falando de ser. Porque o ser é muito pior do que o Elítrio. Ele se deixou dominar. Ele vive a traição. E você enxerga o Elítrio nele, não quer dizer que você tem que viver também a traição. Você pode vivenciar essa traição. Ah, mas você é falso se você levar por esse processo. Ah, você não vai conseguir nada na vida. Por quê? Porque esse sujeito vive, a gente fala assim, você falou o quê? 12 facas? 12 você falou? 14 facadas nas costas, né? Então nós vemos isso aí o tempo inteiro, né? Repetitivo. Porque o Elítrio, ele trabalha no processo repetitivo. Nunca é num só e vai embora, pronto, acabou. Ele quer sempre que se repita. Então as pessoas falam assim, eu não sou feliz no amor. Eu não sou feliz na minha profissão. Eu não sou feliz nisso, não sou feliz naquilo. Quer dizer, ele realmente está vivendo. Ele tem que vivenciar. Então eu olho para o Elítrio, ele está lá. Eu olho para aquele irmão dominado para o Elítrio, ele está lá. Cuidado, aquele Elítrio é um traidor. Cuidado. Agora, se eu pegar e permitir, ou seja, estou vivendo também, estou vivenciando, aliás, estou vivendo essa dor. Aí eu estou permitindo. Aí ele consegue me atingir porque ele está próximo de mim. Então, mesmo esses amores platônicos, nós temos que administrar. Confiar é ótimo, devemos confiar. É maravilhoso. Devemos perdoar quantas vezes for necessário. Mas sabendo que se o traidor vive, ele sempre vai ser um traidor. Se a partir do momento que ele te conhece, ele começa a vivenciar apenas, ele vai deixando de ser um traidor. Então nós não estamos aqui falando do traidor de momento.
aquele que chega na surdina, aquele que vai aplicar o ato, que ele trabalhou anos para que aquilo aconteça. Não, nós não estamos falando isso. Durante esses anos eu posso perceber quem realmente é fiel a mim e quem não é fiel a mim. Quem acredita em mim e quem não acredita. E vou amá-los da mesma forma, na mesma distinção. Então eu não posso buscar nele uma construção para a minha alma, ou eu sou também um traidor. Eu vou sempre querer ser um traidor, porque tem egos trabalhando aí por trás da vingança, da maldade. O cara me traiu, eu vou ali, vou matar ele, pronto, acabou. É uma fábrica de karma, sempre uma fábrica de karma. Então cabe a mim sair dessa roda desses karmas, né? E me distanciar, se for necessário, ou analisar e fazer com que esse ser mude. Se eu não conseguir mudar ele, ele vai ser o malzinho. Não sou eu que vou conseguir. Ele vai ter que querer mudar. Então, o que eu quero deixar claro, mestre, não somos o carrasco, não somos o executor. Somos aquela plateia que está ali embaixo, às vezes gritando, mata, 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 mata. Às vezes é isso. Mas não cabe, eu não vou lá matar, não. Não cabe a mim, não. Cabe ao executor querer ou não matar, só cabe a ele. Quando nós falamos da psique, e o Benedito fala da psique aí, ele fala assim, de Judas. Nós aprendemos que Judas, ele estava dentro de uma missão. Se ele não cumprisse aquela missão, Jesus jamais seria um mártir. Então, ele estava dentro de uma missão. Haja uma missão tão complexa, porque você já vem para a Terra sabendo que você tem que praticar aquele ato, trair o Mestre, para que ele possa ser um mártir. Será que Jesus estaria sendo lembrado por nós após mais de 2000 anos se ele não fosse transformado em um mártir? E assim outros na história, dentro do mesmo processo? Então temos que observar, será que é kármico? Porque às vezes eu traí no passado. Eu fiz tanta traição no passado que o elite está dentro de mim e ele só quer que o outro, encontrar outros elites, outros seres que praticam a traição. Então eu não posso julgar. Não tem como eu julgar, né? E dentro de nós, se existe o eu, como é o caso que o Benedito está citando, existe o elite traidor. Nos trai tantas vezes e nós não observamos, não prestamos atenção. Traz nossos valores, as nossas convicções, os nossos desejos, as nossas emoções, ou seja, sabotam. Quando nós vemos, ele já fez. Ele já praticou. Aí eu falo, é um cobrador, o cobrador vai querer receber. Recebeu, está feliz? Feliz. Agora, se eu ficar remoendo esse sentimento, eu vou viver a traição. Esse meu irmão partiu, como disse a Neiva, sorrindo, dando gargalhada, fazendo algazarra, e foi ser feliz, consegui. Mas as minhas condições vibratórias não conseguiu. Eu vou atrair outros para perto, tendo os mesmos valores.
Aí você fala assim, eu não tenho sorte na vida. Sempre alguém me trai. Ou seja, esse ser, esse Judas que existe dentro de você está ativo. Ele não morreu enforcado. Ele continua ativo. Salve Deus. Não é? E o bruxo? Muitos se utilizam da bruxaria e da feitiçaria para se conquistando o que tanto desejam. Muitos chegam a realizar cursos de práticas mentais, a desenvolver a mente só para dominar a mente dos outros. Isso é bruxaria. Alguns utilizam práticas de magia e para isso utilizam-se de crianças inocentes para estes fins. A hipnose também é uma forma de bruxaria. Alguns utilizam da hipnose para hipnotizar os demais, a fim de se conseguir algo. Salve Deus. Isso aí. Entra. Por isso que eu perguntei se falou. Benedito, ele coloca assim, bruxaria. Mas é muito extenso, né? Nossa mãe diz que nós somos magos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 ou 3 cartas diferentes. E se somos magos do bem, existem os magos do mal que nós chamamos. Esses, os mundos negros, que vivem à espreita de um momento junto a nós. Mas que possamos falar do bruxo que há em nós, que existe em nós, em todos nós. Porque, mestres, nós temos que permitir ou não que uma verdade, mesmo que seja aceita por todos, elas têm que nos conquistar. O Pai Seta Branca trabalha dentro de um processo em que ele vai trazer e eu vou experimentar. Ele nunca vai impor, falar assim, tem que fazer desse jeito. É assim que dá certo. Assim você vai se machucar. Assim você vai acertar. Não, depende de mim. Depende muito de mim. Então ele não vai interferir naquilo que eu chamo de livre-arbítrio. Porque dentro de mim eu tenho que coibir, eu não tenho que anular, como o Benedito diz ali, talvez aí, ou matar esse bruxo. Eu tenho que observá-lo. Então, tudo que nós fazemos, o título dessas evangelizações, é sobre o eu e a introspecção. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que parar à noite, antes de deitar, e fazer a introspecção. Analisar. Poxa, eu fui tão mal. E nós, às vezes, somos cruéis. Porque, às vezes, nós escutamos de um amigo espiritual uma mensagem linda. Aí a inveja vem e coloca o bruxinho em funcionamento. Eu faço melhor. Eu posso fazer melhor. Se eu falasse para esse sujeito sobre a minha doutrina, os milagres que ocorrem dentro da minha doutrina, as desobsessões e tudo mais, ele se assustaria. Mas será que eu estou sendo verdadeiro? Nossa mãe aprendeu isso tão cedo, né? Porque ela começou a se sentir muito poderosa, resolver problemas dos mundos, resolver doenças que outros não conseguiam resolver. E a espiritualidade sempre orientando ela.
Nós não temos uma missão, nós não temos uma doutrina para construir. Ela não podia errar. Então ela era corrigida e muitas vezes com severidade, para que ela pudesse trazer até nós uma doutrina que não tivesse erro. Então esse bruxo existe dentro de mim. Esse bruxo, mestre, quando ele não está resolvendo as minhas dificuldades, ele vai buscar em outras casas. É comum. Porque se dentro de mim eu já conseguisse dominar esse bruxo, falar, não, eu vou ter um pouquinho mais de paciência. Vou ter um pouquinho mais de tolerância. As coisas vão se resolver. Ou seja, você não parte para outro objetivo, você fica dentro de um objetivo só, que é a própria doutrina. Então, esses bruxinhos que existem dentro de nós, eles se dizem assim, esses feiticeiros do Vale Negro, não tem problema não, vamos ali, bater um tamborzinho, beber uma cachaça, dar benção a outra entidade, está tudo perfeito, é tudo espírito mesmo. Qual que é o problema? Ah, mas o palestrante está falando todo domingo para não fazer. Ah, ele não sabe nada não. Ele está enganando todo mundo. Então nós temos que tomar cuidado, porque esse bruxinho está lá dentro de nós o tempo todo. E ele faz maldade. Ah, não é religião, mas é dentro de uma profissão, é dentro de um amor, prejudicando outros que estão à nossa volta. Então nós praticamos a magia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós praticamos essa magia que nos eleva até o Cristo. Mas não podemos esquecer que existe dentro de nós alguém que não deseja. Onde estão? O que são? São hipnotizadores. O Elítrio é um grande hipnotizador, porque ele usa o meu cérebro como eu uso. Então, ele me conhece tão bem que esse pensamento que ocorre em mim, eu falo assim, eu não consigo distinguir se é meu ou se não é. Agora, se eu fizer a introspecção, eu vou analisar, porque o problema já aconteceu. Então eu falo, ah, danadinho, eu gosto dessa palavra, né? Você agiu, hein? A próxima vez que ele for pelo mesmo caminho, você falou, opa, eu tenho opção, eu tenho um livre-arbítrio. Vou fazer ou não vou fazer? Vou prejudicar ou não vou prejudicar? E é assim, mestre, se nós conseguimos evoluir vagarosamente. Próximo, né? Lula e nós acabou ficando para mais uma. Vai ficar a gula e a preguiça. Essas duas nós vamos ver que fazem parte do nosso dia a dia. É aquilo que nós trabalhamos lá no fundo da nossa alma, depois nós trabalhamos no intermediário da alma, e agora nós vamos trabalhar bem na periferia. Porque comer é bom, né, Elaí? Comer é bom, né? Dormir é bom, né? Hã? Rapidinho. Eu sou mestre do domínio e eu sou inspirado. Eu tenho que praticar o exercício de mapa que eu vou vivenciar loucamente até um conceito que é meu. Não, a psiquiatria não é isso, né? A psicologia não é isso. A psicologia é fazer com que você acredite naquilo que você é. E utilizar o hipnotismo, mesmo utilizando o hipnotismo, é para descobrir algo que está dentro de você e você é.
Então é você que trabalha em você. Então ele não pode ser considerado um bruxo. Ele é treinado para não ser um bruxo. Constantemente. Tanto é que ele tem que ser ouvido também por outro psiquiatra, por outro psicólogo, de tempos em tempos. Para que ele não mude esses conceitos. Então eu vou chegar na sua verdade e você vai ter que assumir essa verdade. Que às vezes dói, faz chorar, faz um monte de situação em você. Mas não foi ele que induziu. É o que nós estamos fazendo com a introspecção. Eu falo assim, nós colocamos as toalhas sujas, né, dentro de um container, um exemplo, e eu tenho que lavar essas toalhas. Vou começar por qual? Aqui está mais próximo, a de cima. Então eu vou limpar essa de cima, resguardar, e eu vou enxergar que existe mais um embaixo, vou limpar de baixo, que existe outro mais embaixo. Eu quero ver mais profundo. Essa profundidade é determinada pelo... A que está lá no fundo foi quando eu acordei. A que está em cima é um momento um pouquinho antes de eu dormir. As coisas que aconteceram. Porque aí eu vou aprendendo a como esse ser menor, ele trabalha em mim. Ele trabalha nos meus defeitos, nas minhas qualidades. Salve Deus, algum? Tudo bem, todo mundo? Salve Deus. Meus irmãos, meus mestres, nós temos aí atrás uma imagem de uma rodoviária, de uma origem, e nós vamos vagarosamente nos preparando para desencarnar. Todos estão preparando para desencarnar. E não é o objetivo, porque todos já vão desencarnar, mas o objetivo é como viver essa vida que nós chamamos de vida eterna. E para nós ela está entre parênteses, porque não tem nada de eterno. Nós reencarnamos. Então nós temos que ter a consciência que nós podemos fazer uma diferença enorme. Quantos jaguares partiram daqui e são cavaleiros? Quantos jaguares partiram daqui já se encontram na condição de um preto velho, de atender, ou estão em treinamento? Por quê? Porque entenderam o Espírito da Verdade. Vivem o Espírito da Verdade. E o mundo espiritual é um dinamismo, não se termina. Não há a gula, porque comer o quê? A gula está dentro de mim porque às vezes o meu organismo me avisa que eu estou com fome. Porque se algumas glândulas, se alguns órgãos aqui dentro não avisassem que eu estava com fome, eu ia morrer de fome. E for lá? Ah, tá. Eu iria morrer de fome. Então, esse organismo foi feito para nos servir. Então, na mente, eu falo assim, acho que eu vou comer isso, vou comer aquilo, que vai ser mais gostoso, vai ser melhor. No fim, é só para retirar alguns elementos que este organismo precisa. Sais minerais, um monte de vitaminas, um monte de outras coisas. Comer qualquer outra coisa seria indiferente. Então nós passamos a ser seletivos, nós passamos a querer ser melhor do que os outros. Ah, o fulano não come tal tipo de carne, do que é cara, mas no fim o objetivo é a mesma. É uma fonte de proteína. Então nós temos que analisar aquilo que é verdadeiro, aquilo que serve para nós e aquilo que não serve para nós. Peço nesse instante que a espiritualidade maior, que o divino amado Mestre Jesus possa abençoá-los, proporcionando a paz, o equilíbrio necessário, e possa compreender esses pequeninos que ainda sofrem pela intolerância, pela falta de amor, pela falta de perdão, e possamos mostrar a eles como perdoar, como amar e como ser tolerantes.
possamos sofrer como Jesus sofreu, andou por esse mundo, e esse mundo traz surpresas, coisas boas, coisas maravilhosas e coisas ruins. Não era diferente daquele homem que bebia ali a sua bebida, que comia e sorria. Não tem nada de diferente. Não é porque ele era um Deus que ele gostaria de ser tratado diferente neste mundo. Salve Deus, que Jesus pague a todos.